Olhe, servo de Deus, a paz do Senhor, tudo bem? Veja bem, desde que nós iniciamos esse trabalho sério, não é, de denunciar o pecado dentro da nossa igreja, que essa sentença judicial, nesse processo épico, em que o presidente da nossa igreja dá um show de mentiras, dissimulações e engano, que eu estou vendo uma repercussão impressionante entre os senhores pastores. Porque, pastor, o senhor, eu acho que deve ser o 15º, 16º que entra em contato comigo, incluindo aí presbíteros com ação pastoral, claro, né? E outros entrarão em contato. Recebi aqui, tem alguns que não querem se identificar, tem contatos aqui que só está o número, eu pergunto quem é, ninguém quer se identificar, porque é claro que eu não tiro a razão, alguns não confiam em mim, né? Acham que eu vou expô-los, né? Quem me conhece sabe muito bem que eu não vou fazer isso, a gente expõe aqueles mau elementos que se comportam de forma vil, né? Mas pessoas como o senhor e outros que entram em contato muitas vezes para nos repreender, para nos chamar a atenção, até dizer que nós estamos escandalizando a igreja, nada disso, né? Agora, eu posso dizer, eu já venho dizendo, mas quero dizer ao senhor pessoalmente, vocês, parece que a ficha está caindo, né? Agora os senhores, aqueles que ainda eram céticos, né? Aqueles que ainda não acreditavam, mesmo que no fundo do coração dos senhores, algo que eu sempre tenho dito, vocês sabem da verdade, sabem quem é o presidente da nossa igreja, sabem como ele se comporta, porque a maioria absoluta dos senhores já foram maltratados por ele, né? E eu quero dizer algo aqui para o senhor, pastor, que eu disse, a primeira vez que eu disse, eu não sei se foi para um irmão ou foi para uma irmã, e essa pessoa foi muito impactado, e os irmãos também impactados, mas a verdade é que os senhores, os membros obreiros da nossa igreja, muitos, né, muitos que foram laçados por essa heresia, por essa característica de seita implantada pelo atual presidente da nossa igreja, dentro da nossa igreja, o sentimento dos senhores é aquele mesmo sentimento, não é, de uma esposa ou de um esposo traído, de um cônjuge traído pelo outro. Toda a vizinhança, todo mundo sabe que ele está levando chifre ou que ela está levando chifre. Mas ela nem ele quer admitir isso. Prefere conviver com a mentira, né, para manter as conveniências, as aparências, do que conhecer a verdade. Os senhores estão passando por isso e passam por isso. Mas graças a Deus que a ficha agora está caindo, né, pastor? Está caindo. Não é onde um juiz, um promotor, que não são do nosso meio, não são da igreja, traçam com muita clareza, com muita exatidão, né? Com muita liberdade, à luz do direito, inclusive da Bíblia, porque a gente vê que o promotor cita a Bíblia, o juiz fala como deve ser o comportamento de um homem que prega o evangelho, que prega a palavra, e ambos, posso dizer, ambas as autoridades, tanto do Judiciário como do Ministério Público, que se pronunciam nessa sentença, traçam o verdadeiro perfil de Ailton José Alves, que todos nós conhecemos, que o senhor conhece. Né? Um homem que não tem generosidade, um homem que não tem respeito por ninguém, um homem que não mede esforços para ver o mal das pessoas, haja vista, ao ser perguntado se queria a nossa condenação, ele disse que sim, ele assume ali a condição de juiz e o juiz percebe isso, todo mundo percebe isso, né? Entende? Um homem que foi ali para mentir o tempo todo, para tentar enganar a justiça, para tentar enganar o juiz, tentar enganar o promotor. Um homem que foi ali para desfazer da sua testemunha, a irmã Gemima, tentar desqualificar a serva de Deus que falou a verdade. E tudo isso foi medido, tudo isso foi colocado na régua de Deus e na régua
da justiça, do judiciário. Um homem que o juiz chega a dizer que viu ali um homem com uma postura de superioridade sobre os demais. Mas o senhor não sabe que Ailton José Alves é dessa forma? Todos nós sabemos, né? Então resta agora aos senhores, pastor, vocês se reunirem e colocarem em prática a Bíblia na vida dos senhores e na vida de Ailton José Alves, que já deveria ter sido disciplinado desde 2016. E eu vou lhe dizer uma coisa, os senhores terão a parcela de culpa numa possível, não é, condenação ao inferno de Ailton José Alves, porque nos passos que ele vai, se não se arrepender, se não passar pelo crivo da disciplina eclesiástica na igreja, disciplina esta que é efetivada, é efetuada pela igreja, através dos senhores, através do corpo de obreiros, não adianta arrumadinho, não adianta ele correr para um lado, para o outro, querer fazer isso ou aquilo e permanecer no cargo, não adianta. A situação do presidente da nossa igreja, o senhor sabe, pastor, que é irreversível. Ou ele passa pelo tratamento da disciplina e para os bancos, como muitos estão passando injustamente, o senhor sabe disso, não é por capricho de Ailton e de muitos dos senhores, mas Ailton precisa passar, porque se ele não passar, ele não será curado. A chaga podre, né, que enfermou ele do alto da cabeça à planta do pé, como está escrito lá em Isaías capítulo 1, precisa ser raspada, até dar no sangue, na carne viva, tirar toda a podridão, todo o pus e colocar a atadura nova para começar a nascer células novas. Se ele não passar por esse processo, ele é um sério candidato ao inferno e os senhores serão coautores de tudo isso, porque foram negligentes, foram covardes. Mas, pastor, ainda é tempo dos senhores abrirem os olhos. Que Deus lhe abençoe, querido. Um forte abraço.